Obrigado. Meu amigo, eu queria começar fazendo uma pergunta clássica que eu faço para todos, que é: como é que foi o seu encontro com Jesus, né? Pelo que eu li, você vem de uma família já cristã. Como é que é a sua história com Jesus? Eu nasci no lar cristão. Desde pequeno, meus pais sempre me instruíram muito bem em relação à minha fé. Eu considero que teve um momento que a chave virou pra mim, sabe? Sim. Eu... Que igreja que seus pais são ou eram? Onde você cresceu? Eu cresci na Igreja Episcopal Carismática. Olha só. De Recife. Lá em Dom Recife? Paulo Garcia. Legal. Isso. E meus pais, cara, me criaram assim de uma maneira que eu entendia muito bem quem eu era em Deus, sabe? O quanto ele era importante na minha vida, enfim. Mas teve um momento em 2016, eu saí de casa muito cedo, né? Com 14 anos. E fui para São Paulo, Mojimirim. E de Mojimirim fui para Criciúma. E sozinho? Sozinho. Saí da casa dos meus pais e fui sozinho. Isso fez com que eu tivesse que tomar algumas decisões por mim mesmo. E em 2016, cara, uma chave virou, sabe? O Espírito falou comigo de uma maneira diferente. Eu comecei a ser incomodado com a maneira de vida que eu tava levando. E senti uma necessidade, uma fome pelas Escrituras, uma necessidade de buscar mais de Deus. Comecei a relembrar muitas das coisas que meus pais tinham me ensinado, que estavam frias na minha mente, no meu coração, sabe? Então eu considero assim, 2016, lá no Criciúma, não teve nenhuma experiência, nenhum momento específico, mas eu comecei a ser despertado assim, de uma maneira diferente pelo Espírito. E você estava com quantos anos? Eu estava com 17 para 18. 17 para 18. E tinha algo, assim, acontecendo na época que te empurrou, assim, para isso? Não, eu não estava vivendo um momento ruim, eu estava vivendo bem, assim, no clube. Eu estava sendo reconhecido pelo meu trabalho, eu tinha um certo prestígio, assim, na categoria, era capitão no Sub-17 do Criciúma. Mas eu comecei a me incomodar pela maneira de vida mesmo, assim, sabe? Por algumas atitudes que eu estava tendo, por algum momento... agir com a soberba em relação aos meus companheiros, sabe? Em meio que desrespeitar, assim, o treinador. Enfim, algumas atitudes que eu estava tomando que eu sabia que estava errado e que naquele momento serviram pro Espírito Santo me chamar e me lembrar de tudo que meus pais tinham ensinado, tudo que eu tinha aprendido até aquele momento. Então foi mais ou menos assim. Muito bom. E eu acho muito legal esse tipo de testemunho, porque eu acho que ressoa no coração de muitas pessoas. Porque, assim, é muito lindo você ouvir alguém que, sei lá, tava num lugar, aí ouviu a voz de Deus e Deus apareceu. Coisa, né? Exato. E essas experiências marcantes, isso é muito legal também. Mas, de fato, o que a Bíblia sempre vai nos falar é que é uma experiência de fé, né? A gente gosta muito da experiência de sentir, dos sentidos, né, e tal, mas a Bíblia vai enfatizar o tempo inteiro que é uma experiência de fé, né? E uma outra coisa que eu acho lindo é as sementes lançadas pelos nossos pais, elas estão lá, né? Elas estão lá. Você tava longe, quilômetros de distância, né? E de repente até parecendo um desviado em alguns momentos, né? Mas elas estão lá dentro, né, cara? E é isso que você falou, eu sabia que estava errado, né? Sim. Eu fazia as paradas, eu sabia que eu estava errado. Isso demais, muito bom. E aí nessa época, você lá, sozinho, como é que é, assim, para os pais liberar um menino de 14 anos, cara, pra ir? Eles devem ter mais prioridade para falar do que eu, né? Sim. Eu tenho uma filha agora de 6 meses. Então, você olhando agora, você faria? E eu olhando agora, eu vejo o quanto eles foram corajosos e confiaram em Deus, assim, sabe? Mas Deus, ele... na bondade e na providência dele, ele fez com que, claro, eu sentia muita falta no dia dos pais, no aniversário deles, de não estar com eles. Mas Deus providenciou uma família para mim em Mojimirim. Eu não morei na concentração. Você foi para Mogi primeiro? Isso. Eu fui para Mojimirim com 14 anos e eu não morei na concentração. Eu morei na casa de uma família que me acolheu. Tive um segundo pai, uma segunda mãe e 3 irmãos, né, 2 homens e uma menina, que me acolheram e foram minha família durante 2 anos. E quando eu fui para Criciúma, e aí já com 17, eu me vejo muito mais preparado para morar sozinho numa concentração do que com 14. Uhum. Então,
o fato de eu ter tido uma segunda família lá em Mojimirim deu um conforto para eles, sabe? Entendi. E Deus providenciou, são pessoas que eu carrego comigo e tenho uma gratidão enorme, assim, porque eles diminuíram muito, assim, a ausência que eu tinha dos meus pais e das minhas irmãs, sabe? Sim. A criançada, quando você conversa, né? Você conversar com o Davi, você conversar com várias crianças, ainda mais depois da Copa, eu percebi que isso aumenta mais ainda, né? Vai falar do sonho de ser um jogador de futebol, né? E cara, como eu queria ser um jogador, o que você vai ser? Você é um jogador e tal. Mas eu percebo que é uma profissão muito difícil, né? É um trabalho muito difícil, né? Você vê que é uma história dolorida em vários momentos, né? A gente vê o jogo ali no domingo, na quarta, mas é uma história muito dolorida, né? Esse percurso, né? Você sair com 14 anos de casa, ir para um clube, daqui a pouco você vai para outro, e aí uma vez que você erra, parece que o mundo cai e a mídia vem. Como é que é para você lidar com tudo isso, já agora bem mais experiente? Não, é muito difícil. Basta a gente olhar pro número de jovens que sonham e ficam pelo caminho, né? Uhum. A gente, cara, quando sai de casa cedo, o jovem que quer ser um jogador, ele sai sem certeza alguma, né? E sem garantia alguma. E são muitas coisas que influenciam para um jogador se tornar profissional ou não, para um jovem se tornar profissional ou não. Quem não acredita em Deus diz que é sorte, né? Porque muitas coisas têm que acontecer. Sim. Não é só a habilidade do cara. Não é só a habilidade, não é só a habilidade e o foco, sabe? Você tem que estar numa geração certa, no clube certo, no momento certo. Tem alguém olhando. Alguém olhando, tem pessoas que te deem apoio. Por exemplo, eu quando tinha 17 anos eu queria desistir do meu sonho de ser jogador de futebol. Eu estava no primeiro ano lá em Mojimirim, primeiro ano sub-17 em Mojimirim, e eu não estava sendo nem relacionado para os jogos. Uau. E eu voltei para casa de férias e tive um tempo com meus pais, com minha família, e eu falei, olha, pai, eu sinto muita falta de vocês, falei para meus pais, né? E não tô vendo o meu esforço ser recompensado, eu quero voltar. Eu quero desistir. E meus pais é que seguraram a barra naquele momento. Eles falaram, não, filho, calma, sempre foi seu sonho. Mais importante do que você saber o que você quer nesse momento é saber o que Deus quer que você faça nesse momento. Será que Deus quer que você pare de jogar? Vamos fazer o seguinte, nós vamos orar e você volta lá, fica mais 6 meses. Se você não quiser, depois desses 6 meses, você volta. Mas eu creio que Deus ele pode te colocar no profissional depois de 6 meses, se você voltar. E aí eu falei, pai, eu não tô sendo relacionado no Sub-17, cara. Como que eu vou estar no profissional daqui a 6 meses? Faz sentido. Não faz sentido, mas eu voltei. Eu voltei e eu jogava de volante antes, no Sub-17. E o treinador, faltou um zagueiro. Eu falei pro treinador, professor, deixa eu treinar de zagueiro hoje. Eu treinei, ele gostou e comecei a ir pro banco, porque eu já não era só um volante, eu era um volante e um zagueiro, eu era 2 em 1. Olha aí, olha aí. E o zagueiro foi expulso, eu entrei, depois o volante foi expulso, eu fui ficando no time. E 6 meses depois eu tava bem, Rivaldo, que era o presidente do Mojimirim, acabou com a categoria de base e falou, olha, da categoria de base nós vamos escolher alguns jogadores para ir profissional. E eu tava entre os escolhidos, 6 meses depois daquilo que meu pai tinha falado. Então, tem que ter a mão de Deus também. Então, são muitas coisas que envolvem, cara. É muito difícil você dizer o que é que um jovem precisa, o que é que ele tem que fazer. É só Deus para explicar. Muito bom.